Trabalhar aqui agora a ação penal. A ação penal, pessoal, ela pode ser pública ou ela pode ser privada. Então, a ação penal, numa primeira divisão, ela pode ser pública ou ela pode ser privada, tá? A ação penal pública é aquela em que o autor da ação será o Ministério Público. A ação penal privada é aquela que não interessa a coletividade, pessoal. É aquela que interessa exclusivamente à parte ofendida. Por isso aqui, o autor da ação vai ser a vítima, que processualmente é chamada de querelante. Ação penal pública. Na ação penal pública, a petição inicial recebe o nome de denúncia. Na ação penal privada, a petição inicial receberá o nome de queixa-crime. Então, essas aí as diferenças iniciais entre essas duas modalidades de ação penal, tá? Lembrando que quando a vítima quiser oferecer uma queixa-crime, ela pode fazer isso em nome próprio? Não. Ela tem que se valer do intermédio de um advogado. Então, para oferecer queixa-crime, a vítima que não tem capacidade postulatória vai ter que se valer de um advogado. Esse advogado pode pegar uma procuração de um processo trabalhista que ele já atuou em favor da vítima e oferecer queixa-crime? Não, porque essa procuração tem que ser com poderes especiais. Então, esse advogado vai ter que ter uma procuração com poderes especiais. Na forma prevista lá no artigo 44 do Código de Processo Penal. Tá? O que é uma procuração com poderes especiais? Na verdade, são poderes específicos. Tem que estar escrito na procuração. Lá nos poderes tem que estar escrito: oferecer queixa-crime contra o fulano pelo possível crime de injúria praticado em tanto, dormir tanto. Ou seja, tem que especificar qual é a medida penal que vai ser adotada. Tá bom? Então, os poderes especiais, é como está na lei, mas na verdade são poderes específicos. Tanto a queixa como a denúncia têm que observar os requisitos do artigo 41 do CPP. Artigo 41 vai dizer que denúncia ou queixa tem que conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação das partes, a tipificação da conduta, provas e rol de testemunhas. Ou seja, tu não tem requisitos de outro mundo. Tem que narrar o fato, tipificar e comprovar. Pronto. Tá? Isso é o que se exige para a queixa-crime ou para a denúncia. A ação penal pública, ela vai se subdividir em incondicionada, que é a primeira modalidade, e incondicionada a representação. Então vamos lá, incondicionado. O que significa ser incondicionada? Significa que independe da vontade da vítima. Então ser incondicionada significa que independe da vontade da vítima. Ou seja, não importa se a vítima quer processar o autor do fato ou não, não interessa. Se houver justa causa, o Ministério Público já pode oferecer denúncia. Então, independe da vontade da vítima, ou seja, exige apenas justa causa. Então, como a FGV poderia te cobrar isso aí? Dizer que um irmão tentou matar o outro.
Só que como eles são irmãos, um não quer processar o outro, um não quer ver o outro responsabilizado por isso. Isso importa? Não, porque como o crime é um crime de homicídio, é um crime de ação penal pública, ou seja, isso independe da vontade da vítima. Então, alguns exemplos aqui de crimes que são de ação penal pública incondicionada, tá? Homicídio, crimes que envolvam violência doméstica, desde que haja, no mínimo, uma lesão, ou seja, se for ameaça, é de ação penal pública incondicionada? Não, porque não tem lesão. Se for lesão corporal leve, tem lesão. Lesão corporal grave, tem lesão. Gravíssima, tem lesão. Tentativa de homicídio, tem lesão. Ou seja, se tiver no mínimo uma lesão, é incondicionado. Tá? E crimes sexuais. Estupro, estupro de vulnerável, assédio sexual, importunação sexual, todos os crimes sexuais são de ação penal pública incondicionada. Tá bom? A ação penal pública também pode ser condicionada à representação. Então agora não basta mais a justa causa. Agora exige-se a justa causa e a representação. Então agora exige justa causa, mas também exige que a vítima tenha representado, que haja representação. Então a representação é a manifestação de vontade da vítima de que ela quer que o processo penal se inicie, de que ela quer que o Ministério Público processe o fulano, tá? Então essa representação exercida pela vítima configura uma condição de procedibilidade. O Ministério Público só pode proceder se a vítima representar. Então essa representação é uma condição de procedibilidade. Se a vítima não representar, o Ministério Público pode oferecer denúncia? Não, porque ele vai ser parte ilegítima. Então isto aqui confere legitimidade ao MP. Enquanto a vítima não representar, o Ministério Público é parte ilegítima. Quando a vítima tem que fazer alguma coisa para o processo penal começar, ela vai ter que fazer sempre no prazo de 6 meses. Então, prazo para a vítima representar 6 meses. Só que esse prazo de 6 meses não conta da consumação do crime. Esse prazo de 6 meses conta a partir do momento que se torna conhecida a autoria delitiva. Então, prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria delitiva. Então, a partir do momento que se torna conhecida a autoria delitiva, começou a contar o prazo de 6 meses. Se a vítima não representar no prazo de 6 meses, esse é um prazo decadencial. Então, indo observar esse prazo, vai importar em decadência do direito. Decadência do direito é causa de extinção da punibilidade. Decadência do direito é causa de extinção da punibilidade. Na forma lá do artigo 107, inciso 4º do Código Penal. Então, na forma prevista no artigo 107, inciso 4º do Código Penal. Tá? Exemplo de crimes que são de ação penal pública condicionada à representação. Que a gente pode colocar aqui de exemplo.
tá? Estelionato, a partir da reforma do pacote anticrime, e que inclusive caiu na última prova, na primeira e na segunda fase, tá? A questão quase idêntica que caiu na primeira, caiu na segunda fase. Estelionato, enquanto a vítima não representar, o Ministério Público não pode oferecer denúncia, senão ele ainda é parte ilegítima, tá? Estelionato, ameaça. Mas e se for ameaça em ambiente doméstico? Ainda assim, será crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, ameaça, inclusive, em violência doméstica, e o último exemplo, injúria racial. Mas eu vi que injúria racial, não veja nada até o dia da sua prova, porque o seu edital já foi publicado, e a partir do momento que o edital é publicado, você tem como dever não ver mais nada, tá? Porque não podem cobrar nada que seja posterior ao edital. Então, te desliga dessas alterações legislativas que, no momento, elas não importam. Tá bom? A vítima morreu. Alguém pode substituir a vítima e representar no lugar dela? Pode. O CAD. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Tá. A vítima representou dentro do prazo de 6 meses. Ela queria o processo penal, só que agora ela não quer mais. Ela pode desistir da representação? Sim. Isso é o que se chama de retratação da representação. Retratação da representação. Regra geral, está no artigo 25 do CPP. Regra está no artigo 25 do Código de Processo Penal. Segundo o artigo 25 do CPP, pode-se retratar até antes do oferecimento da denúncia. Então, na regra, o prazo é até antes do oferecimento da denúncia. Exceção importante, Lei Maria da Penha. E aí, se eu estou falando de representação da Lei Maria da Penha, provavelmente, quase que com certeza, eu estou falando do crime de ameaça. Tá? Lei Maria da Penha, exceção. Artigo 16 da Lei 11.343. 340. 343 é trato. 340. Tá? 16 da Lei 11.340. Exceção. Eu vou ter mais prazo, só que eu vou ter mais formalidade. Então vai poder ser até antes do recebimento da denúncia, mais prazo, só que tem que ser em audiência específica para essa finalidade. Então, exceção. Até antes do recebimento da denúncia, mais prazo, só que tem que ser em audiência específica para essa finalidade, ou seja, mais formalidade, tem que ser em audiência. Por que tu acha que se colocou aqui uma audiência específica para essa finalidade? O que o legislador quer ter certeza, fazendo com que a vítima compareça em juízo e declare perante o juiz, perante o MP, perante o defensor, o seu advogado, que ela não quer mais a ação penal? Assegurar que ela não está sendo coagida, que ela não está sendo obrigada a desistir da representação, a se retratar da representação. Então, por isso que tem que ser em audiência específica, para que em juízo ela possa declarar isso e o juiz ter convicção que ela não está sendo obrigada a assim fazê-lo. Essa é a lógica, tá?
Então você tem a regra e tem a exceção. Tranquilo? Tá. Ação penal privada vai subdividir em 4 tipos. Primeiro tipo, propriamente dita ou exclusiva. Propriamente dita ou exclusiva, ou seja, aqueles crimes que desde sempre se procedem mediante queixa. Então, propriamente dita ou exclusiva, crimes que sempre se procedem mediante queixa. Por exemplo, os 3 crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação e o crime de dano. Sempre mediante queixa. Tá? Se a vítima vier a óbito, ela vai poder ser substituída? Pode, pelo CAD. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão, equiparando ao cônjuge ou companheiro. Tá? Se a vítima tem que oferecer queixa-crime, quanto tempo ela vai ter para oferecer queixa-crime? 6 meses, sob pena de decadência do direito, que é causa de extinção da punibilidade. Tá bom? Segundo subtipo, personalíssima, que digamos seria a bola da vez, tá? Recentemente já caiu a condicionada da representação no caso do estelionato, vou mencionar uma outra que caiu, a personalíssima ainda não. Personalíssima, somente para o crime do artigo 236 do Código Penal. Então, personalíssima, somente para o crime do artigo 236 do Código Penal. Ocultação de impedimento para o casamento ou erro essencial. Este é o crime. Somente o cônjuge enganado, ludibriado, pode oferecer queixa. Se esse sujeito morrer, ele vai poder ser substituído? Um direito personalíssimo se transmite? Não. Então esta aqui não admite CAD. Nesse caso aqui, se vier a óbito, a vítima não poderá ser processualmente substituída. Tá? Se outra pessoa ingressar com a queixa-crime, essa outra pessoa vai ser parte ilegítima. E a queixa não pode ser recebida, tem que ser rejeitada. Tá bom? Prazo para oferecer queixa: 6 meses, sob pena de decadência do direito, que é causa de extinção da punibilidade. Propriamente dita, personalíssima, alternativa ou secundária. Que caiu na penúltima prova. Tá? Alternativa ou secundária. Como funciona a alternativa ou secundária? Primeiro, ela só tem lugar na forma da súmula 714 do STF. Súmula 714 do STF. Crimes contra funcionário público, crimes contra a honra de funcionário público no exercício de suas funções. Então você vai ter um funcionário público aqui sendo alvo de um crime contra a honra. O que a súmula vai dizer? Que neste caso o funcionário público pode escolher entre 2 ações penais. Ou a ação penal privada ou a ação penal pública condicionada à representação. Aí a FGV colocou lá, olha, uma professora de uma universidade pública dá uma nota baixa para um aluno que fica revoltado e a chama de piranha e vagabunda. Ou seja, crime contra a honra de funcionário público no exercício de suas funções. Nesse caso, o que a professora pode fazer? Se ela quiser, ela oferece queixa. Ou, se ela quiser, ela vai representar. Se ela representar, ela optou pela ação penal pública. Se ela oferecer queixa, ela optou pela ação penal privada. Nos 2 casos, qual o prazo que ela vai ter para fazer uma coisa ou outra? 6 meses. Vai ter que fazer isso no prazo de 6 meses. Se ela vier a óbito, ela pode ser substituída? Pode, pelo CAD.
Porque a única que não admite CAD é a personalíssima. Tá? Último subtipo, subsidiária da pública. Subsidiária da pública. Vamos pensar na responsabilidade civil. Se é solidária, é lado a lado. Se é subsidiária, tem um principal e tem um atrás. Concorda? Ou seja, o que é uma ação penal privada subsidiária da pública? Ela está atrás da pública. Então, originariamente, o crime é de ação penal pública. Mas, em razão da inércia do Ministério Público, a parte pode oferecer queixa. Então, a possibilidade da subsidiária nasce na inércia do MP, no prazo legal. Se a vítima vier a óbito, ela pode ser substituída? Pode, pelo CAD. E qual prazo a vítima vai ter para oferecer a queixa-crime subsidiária? Também um prazo de 6 meses. Só que olha só, eu vou contar a partir do conhecimento da autoria delitiva? Não, eu vou contar a partir da inércia do MP. Então, nesse caso aqui, a contar da inércia do MP. Inércia do MP no prazo legal, tá? Lembra que esse momento aqui é aquele momento de oferecer denúncia, é aquele momento de opinião delicti, onde o Ministério Público tem 4 opções: a NPP, denúncia, arquivamento e diligência. Se não fizer nada nesse prazo, a vítima pode oferecer queixa-crime subsidiária da pública. Então, esse prazo aqui é aquele prazo de 5 ou 15 dias. Tá? Aquele prazo de opinião delicti. Ou seja, a partir do 6º ou do 16º dia, a vítima pode oferecer queixa-crime. Aí eu te pergunto, a ideia é, ela pode oferecer queixa-crime ou ela deve oferecer queixa-crime? Ela pode, é uma possibilidade. Então veja, Ministério Público vai ter, digamos, o sujeito está preso, o Ministério Público vai ter 5 dias para oferecer denúncia. Não ofereceu, surge a possibilidade da vítima oferecer queixa-crime. Por quanto tempo, pessoal? 6 meses. Tá? Se ela quiser, ela oferece. Decorreu os 6 meses, o Ministério Público pode novamente oferecer denúncia. Na verdade, durante todo esse tempo, o MP pode oferecer denúncia. O que não pode? Ter 2 iniciais. Então, digamos, se num dado momento aqui a vítima ofereceu queixa, a partir desse momento o MP não pode mais oferecer denúncia. Mas se dentro dos 6 meses a vítima não ofereceu queixa, o MP pode oferecer denúncia? Pode. E o MP pode oferecer denúncia fora do prazo, ou seja, aqui, depois dos 6 meses? Pode. Porque a única coisa que limita o MP nesta fase é o prazo prescricional. O MP só não poderia oferecer denúncia se o crime estivesse prescrito. Mas se ele vai oferecer no 5º, no 15º, no 1000º dia, não importa. Não vai perder o direito de oferecer queixa. O que não pode é ter 2 iniciais. Tá? Única limitação para o MP, o prazo prescricional. Única limitação para o MP, prazo prescricional. A vítima não concorda com o pedido de arquivamento do MP. A vítima não concorda com o pedido de diligência do MP. Tá? Ela pode oferecer queixa-crime subsidiária quando ela discordar do Ministério Público? Não. É quando o Ministério Público não fizer nada. Tá? Então, inércia é diferente de discordância. No caso de discordância, não cabe queixa-crime subsidiária da pública. Vai caber no caso de inércia. Tá. Aí vamos voltar para o inquérito. E aí vamos pensar. O inquérito policial, ele pode começar de ofício. O delegado está assistindo uma matéria jornalística domingo à noite na sua casa,
e coincidentemente a matéria é sobre algo que ocorreu, um crime que ocorreu dentro da sua circunscrição, dentro da sua área de atuação. Ele pode de ofício na segunda-feira começar a investigar? Depende. Se o crime for de ação penal pública incondicionada, o inquérito pode começar de ofício. Se o crime for de ação penal pública condicionada à representação, ele só pode investigar se a vítima representar. Se o crime for de ação penal privada, ele só pode investigar se houver requerimento da vítima. Então, o inquérito policial pode começar de ofício? Depende. Apenas no caso de crime de ação penal pública incondicionada. Então, de ofício, incondicionada. Se for crime de ação penal pública condicionada à representação, vai depender de representação. Se for crime de ação penal privada, vai depender de requerimento. Aí isso é um julgado do STJ. Inclusive a parte da matéria jornalística, tal. É o julgado do STJ. Então, pode de ofício? Pode. Desde que seja crime de ação penal pública incondicionada. Certo, doutores? Dúvidas? Não? Então é isso. Por hoje é isso.